Muito bem, estamos retornando aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, tá certo? Trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, ao seu coração. Nós aqui dentro do nosso programa, já 5 programas, sempre temos trazido uma série de mensagens, já falamos aqui as últimas 2 séries de mensagens. Nós falamos acerca do que somos no deserto, umas 5 mensagens com esse tema. Depois trabalhamos a pessoa do Espírito Santo, também umas 4 mensagens com essa temática. E é agora o mês da família, né? Vamos trazer ainda essa mensagem dentro do nosso programa. Me parece que tem mais uma segunda-feira, né? No mês de maio. Vamos estar trazendo especificamente voltada para a família, né? E o texto sagrado que vamos ler, ele está em Isaías, capítulo 61, verso 9, que nos diz: todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Queridos irmãos, estamos, como eu disse, no mês da família. E a família, sem sombra de dúvida, ela é um projeto de Deus. A família, ela nasce no coração de Deus com o intuito de abençoar a raça humana, com o intuito de abençoar, sobretudo, os seres humanos. E o propósito número 1 da criação da família, podemos dizer assim, foi a felicidade do homem. E, em segundo lugar, se assim podemos dizer, foi a procriação, ou seja, a reprodução humana. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada atentamente, os textos de Gênesis, vamos ver que a ideia de família, ela foi originada pelo próprio Deus. Você pode ouvir o relato da criação, tudo que Deus fez era bom, foi bom. E aí, toda essa sua criação, Deus viu a tristeza do pobre Adão, né? Note que em nenhum momento no relato da criação, nos textos sagrados que mostram alusão à criação, você não vai ver Adão suplicando a Deus, dizendo: Deus, eu quero uma companheira, Deus, eu quero uma auxiliadora, Deus, eu quero uma adjuntora. Não, você não vai ver Adão dizendo de maneira nenhuma. Pelo contrário, foi o próprio Deus. Por isso que eu disse que o propósito número 1 da família era a felicidade. Por isso que Deus viu, sentiu a tristeza de Adão. E aí Deus teve a brilhante ideia e disse: fazer-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. E a partir daí a vida de Adão foi totalmente diferente. Então veja que o contexto que nós estamos falando para você, da criação da família, não foi a ideia da igreja, não foi a ideia dos pais da igreja e muito menos da sociedade. Não. A ideia da família, sem sombra de dúvida, foi o próprio Deus quem a criou. Mas atualmente, essa criação da família, você pode ver a Bíblia Sagrada, e nós temos como base a Bíblia, e por consequentemente vem o nosso Código Civil, vem a nossa Constituição Federal, que diz que família é o homem, a mulher e sua prole, né? Mas ao longo dos anos, esse contexto de família foi se mudando, né? E atualmente existem vários modelos de família, diferente do tradicional. Muitas casas são formadas por apenas um pai, mãe e filhos. Não são mais formadas, né, como pai, mãe e filho, como antigamente. A questão do divórcio tem modificado este modelo de família trazido na Bíblia Sagrada. E até mesmo nas crises financeiras tem distanciado os familiares. Várias pessoas preferem viver descomprometida a assumir uma casa. Mas a família, meu irmão, ela é a base da sociedade. A família é o local de reduto, de autoridade. É por isso que você vê aí vários movimentos de esquerda, não só na nossa nação, mas no mundo, invertindo tudo, todo o esforço, invertindo toda a sua malignidade, digamos assim, para destruir a família. Porque na visão deles, eles pretendem construir uma sociedade igualitária, uma sociedade liberta de qualquer princípio de autoridade. E segundo a visão de Marx, que é o ideólogo deles, que é o patrono dele, ou que é o guru deles, né? Marx, segundo a visão dele, né, a família é um reduto que ainda constitui de autoridade.
Por isso, destruindo a família, acaba-se, segundo eles, com o tabu dessa autoridade e a sociedade vira totalmente uma anarquia, porque é isso que eles querem, transformar a sociedade em uma anarquia, sem princípio de autoridade, né? E é por isso que eles batem ferozmente, constantemente contra a família. Não só no Brasil, mas no mundo, porque o sistema marxismo, ele é mundial, né? E os seus adeptos, eles lutam para isso, para destruir essas autoridades. Uma vez destruída a autoridade, a sociedade vira uma anarquia e ele se perpetua totalmente no poder. Mas vendo isto, meu irmão, trazendo isto para a palavra do Senhor nosso Deus, em Mateus capítulo 7, versos 24 ao 29, a família ela foi criada, como eu já disse, pelo próprio Deus, para ser base de nossa existência. Sem família, a pessoa se torna frágil diante dos problemas. Contudo, a família só é forte se estiver sustentada, alicerçada em Deus. Portanto, eu digo nesta manhã para você que Deus é o fundamento da família. Deus é a base da família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero aproveitar a oportunidade e registrar aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança que a família foi criada para dar certo, foi criada para funcionar, foi criada para trazer, aleluia, base a essa sociedade. Porque é outro jargão que nós vemos hoje no meio de comunicação, sobretudo as telenovelas. Você não vai ver uma novela mostrando uma família feliz. Não. Todas as novelas, né, que você pode observar, e todos os meios de comunicação, tudo que é a sociedade, se empenha para mostrar a família como sendo um projeto fracassado. Mostram famílias desajustadas, mostram famílias desestruturadas, para já desde cedo inculcar, vou usar essa palavra aqui nessa manhã, para que você entenda perfeitamente isso, inculcar na mente dos nossos jovens, na mente daqueles que pretendem construir uma família, de que família é coisa do passado, de que família é uma coisa totalmente atrasada, que não funciona mais. Mas, meu amigo, a família, ela continua firme, ela continua forte, mais do que nunca. Apesar de todos os ataques que ela tem sofrido de tudo quanto é lado, ela continua firme. Porque a base da família é Deus, e é Deus quem a mantém, é Deus quem a sustém, é Deus quem a protege. Por isso que temos, você jovem tem muito cuidado, né, ao escolher o seu parceiro para viver, ao escolher a mulher amada, ao escolher o homem amado para viver com você toda uma vida. Tem que ser uma escolha feita com muito cuidado, porque uma vez dentro do seu barco é para convivência para a vida toda, porque o projeto de Deus é até que a morte o separe. E aí eu me lembrando agora, lembro de uma brincadeirinha do pastor Cláudio Duarte, aquele pastor engraçado que prega aí, que os irmãos conhecem muito bem. Ele, de certa feita, relatando, ele disse que alguém chegou para ele e disse: pastor, eu quero me separar da minha esposa. E aí ele disse: meu filho, mas por que você quer separar? Não, pastor, eu quero separar, não dá mais certo, aquela mulher é muito chata, ela não dá mais para conviver, quero separar. E ele disse: você quer separar dela? Tá bom, deixa eu fazer uma oração para que seja feita a separação. E aí ele colocou a mão sobre a cabeça do cidadão e começou a orar e dizer: pai, aqui está este homem. O Senhor estava lá no dia do altar do casamento, aonde o Senhor da glória, ele confirmou com o teu santo anjo, do teu santo pastor, que ministrou a palavra sobre ele, ministrou a tua palavra, dizendo: até que a morte o separe. Senhor, e aqui ele está agora, querendo separar da sua esposa. Então, mata ele agora, Senhor. Dá um ataque cardíaco nele, dá um AVC nele, leva ele agora. Não quero mais me separar, não. Diga: meu filho, então fique com sua mulher, porque se você morrer, a morte também é uma mulher. Então eu tenho certeza que a sua mulher, por mais ruim que ela seja, mas ela é melhor do que a morte. Então fique aí com a sua esposa. Então casamento é isso, irmão, é para sempre, é até que a morte o separe. Infelizmente hoje, até no meio da igreja, vive-se momentos de muitos divórcios, de muita separação, exatamente por isso, por esse cuidado, por não ter essa seleção, e muitos, ao contrário, sobretudo os nossos jovens,
Quando você vê um casamento desestruturado, um casamento que não está funcionando, que não dá certo, vá ver a base, vê como é que ele foi construído, como foi que ele foi alicerçado, né? Então, para dar certo o casamento, ele tem que começar certinho, não infligindo nenhuma etapa, não infligindo nenhum propósito, nenhumas normas estabelecidas por Deus. Porque uma dessas normas quebradas, ela estará com consequências no futuro, não é? Ela dará problemas mais na frente. Por isso que é importante você, jovem, que está me ouvindo agora, os pais que estão me ouvindo agora, né, dar esse conselho aos seus filhos, né? Porque o namoro, e aí começa no namoro, o casamento, ao contrário de alguns pensam, que o casamento começa quando o homem diz sim diante do pastor, diante da autoridade civil, para a realização desse casamento. Não, o casamento não começa aí. O casamento começa no namoro. O namoro, ele é um pré-casamento, tá certo? O namoro, ele é um pré-casamento. Então é importante que os nossos jovens tratem muito bem dessa questão. Porque uma vez solidado, firmado esse casamento, e esse casamento já começa ruim no namoro, esse problema vai se desenvolver durante a estadia ou durante a convivência. Então, família foi feita para dar certo. Mas se nessa manhã, porventura, tem algum casamento que não está ajustado conforme a base, conforme o estabelecido por Deus, a solução também não é separar. Ah, irmão, não está dando certo, eu vou separar. Não, meu irmão, a solução não é essa. A solução é você se aproximar de Deus, é chamar Deus para o casamento. Ora, Deus é o criador do casamento. E ele, como criador, logicamente, ele quer que o casamento funcione e dê certo. Então, a solução não é separar como se troca de camisa, como se muda de roupa. Não. A solução é, meu casamento não está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que funcione, e eu quero que ele funcione, é chamar Deus. É invocar o nome do Senhor, né? E trazer Deus para dentro do seu casamento. E eu tenho por certo, meu querido irmão, que Deus, que é a base do casamento, não há nenhuma razão, nenhum motivo para esse casamento não dar certo. Pelo contrário, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Então, nessa manhã eu digo para você que o seu casamento vai dar certo, porque ele é um altar, né? É um altar, e nesse altar está Deus, está a família. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ainda falando sobre casamento, ainda falando sobre essa questão tão importante, né, nós podemos ver muito bem hoje alguns papéis estão sendo invertidos nesta modernidade, onde o homem está perdido como cego em tiroteio, me permita usar essa expressão, não sabe o seu papel, não sabe a sua função, os papéis estão sendo alterados, né? Onde a Bíblia diz que o homem ele é o provedor, onde o homem é a autoridade da família. E quando a Bíblia coloca o homem como autoridade, a Bíblia não coloca o homem como um carrasco, a Bíblia não coloca o homem como um ditador, mas não, pelo contrário, a Bíblia coloca o homem como alguém responsável pelas diretrizes daquela casa. E isso não quer dizer que a mulher também não participe dessas diretrizes. Isso não quer dizer que a mulher não tenha aí o seu papel fundamental nessas diretrizes, né? E a palavra submissão significa estar sujeito à mesma missão. Então a mulher está sujeita à missão do homem. Qual é a missão do homem? É ser o provedor, é ser a autoridade da família. Então, se ela está sujeita à mesma missão que ele, também ela é, de certa forma, também está também ligada, tá certo, com esse princípio de autoridade. E a mulher, ela tem o seu papel. E aí eu me lembrando, certa feita aqui, o Silão Malafaia, uma certa feita, citando em uma das suas mensagens, nos Estados Unidos, a mulher do presidente, me faltou agora o nome dele aqui, do George W. Bush, né? Bárbara Bush, e aí um grupo de feministas, uma escola, uma universidade, convidaram ela para ser paraninfo de uma classe, de uma turma. E aí descobriram no seu currículo que Bárbara Bush não tinha nenhuma formação acadêmica, não tinha desenvolvido nenhum papel importante na sociedade americana, e simplesmente rejeitaram ela por isso, por ela não ter. Mas quem foi Bárbara Bush? Mulher de um presidente da República, da maior potência do país, mãe de um outro presidente também dos Estados Unidos. Então, que papel essa mulher? Quer dizer, o papel de dona de casa, o papel de mãe não é importante, não é fundamental? Claro que é, né?
Às vezes as pessoas perguntam, rapaz, a tua esposa trabalha fora e tal? Não, ela trabalha em casa. Menosprezando o trabalho da dona de casa, daquela mulher que optou por ser mãe, por ser cuidadora, por cuidar da casa, por cuidar da família, quer dizer, relegando o papel de cuidadora de casa como sendo um papel secundário, inferior, como sendo coisa chinfrinha, me permita usar mais uma vez essa expressão, como sendo ser dona de casa seja uma coisa de sem nenhuma importância. Claro que é importância. A mãe tem um papel importante, né? É claro que a mulher tem o direito de trabalhar, e hoje nessa sociedade consumista em que nós vivemos hoje, nessa crise financeira que se abala sobre o país, é claro, de comum acordo, os dois trabalharem, o homem e a mulher trabalhar para ajudar no sustento da família. Mas aquela mulher que opta não trabalhar, mãe, é fora, logicamente sem isso, trabalhar fora, mas trabalhar em casa, ela não é inferior de que aquela que opta por além de trabalhar em casa, além de trabalhar em casa, também trabalha fora. Então, nós vivemos esse paradigma aí, vivemos essa situação aí em que ambos estão perdidos. O homem não sabe mais qual é o seu referencial e a mulher também não sabe mais qual é a sua função. Então, esses papéis estão trocados. Mas, com certeza, cada papel definido dentro da família, o homem sabendo o seu papel, a mulher sabendo o seu papel, a sua função, né? Eu tenho certeza que uma vez isso estabelecida, definida, esse casamento funcionará na mais normalidade, na mais perfeita paz. Aí eu me lembro, ainda dentro dessa nomenclatura de família, eu me lembro muito bem, acompanhei no Senado, na Câmara, perdão, nas comissões da família, onde na reformulação do Código Civil brasileiro, há discussões ali que foram travadas pelos nossos deputados conservadores, aonde os movimentos de esquerda queriam mudar a nomenclatura de família, dizendo que família agora não era mais só pai e não seria só pai e mãe, só mulher e esposo. Não, e que família agora seria 2 homens e 2 mulheres, de que família agora seria... E aí foram botando lá um monte de coisas, né? E aí os deputados, nos seus discursos acalorosos ali, diziam que a Constituição Federal já define isto, né? E a Constituição brasileira, se você for ler o seu preâmbulo, ela vai dizer em nome de Deus, né? A Constituição brasileira evoca o nome de Deus, apesar de que eles querem, esses movimentos de esquerdas, né? Que querem destruir a família, e uma vez tirando Deus da família, né? Tirando Deus da sociedade, com certeza não destruirá não só a família, mas toda uma sociedade. Então, nesta manhã, nesse mês da família, alusivo à família, nós queremos dizer isso para você, meu irmão, que a família nunca esteve em moda como está nos dias atuais. É engraçado que esses movimentos querem destruir a família e eles, né, estão, como eu disse, uma luta deles para inserir na Constituição Federal, inserir no Código Civil Brasileiro um novo conceito de família, e eles querem destruir a minha família, mas querem construir a família deles, né? Você pode ver muito bem aí, quem não poderia casar, segundo a Bíblia Sagrada, não foram estabelecidas como padrão de casamento, estão lutando para serem reconhecidos como família, né? Apesar de que o STF já deu uma base da união civil, mas eles não querem união civil, eles querem casamento, querem família. Então isso vem mais uma vez provar que a família, irmão Leomar, foi criada por Deus, feita para funcionar dentro dos padrões estabelecidos da palavra do Senhor nosso Deus. Então eu finalizo aqui esta palavra para você dentro do nosso programa dizendo: família é um altar de Deus, família é um modelo. O Salmo 128 define o modelo da família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se a sua família esta manhã não está funcionando conforme o estabelecido pela palavra do Senhor nosso Deus, conforme os projetos que Deus estabeleceu para ela, chame Deus para o seu casamento, chame Deus para a sua família. Eu sempre digo com a minha esposa lá em casa: minha filha, o maior interessado que nossa família funcione é eu e você. Então os problemas da nossa casa, do nosso casamento, é nós que temos que resolver, tá certo? Se nós não queremos resolver, não adianta chamar terceiros para dentro para resolver o nosso problema, porque não vai resolver. Tem que partir de mim e de você. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, nesta manhã, se porventura a sua casa não está funcionando contentamente, conforme os desígnios de Deus, chame Deus, chame o seu parceiro, chame a sua parceira e chame Deus para o seu casamento, que eu tenho certeza que vai funcionar em nome de Jesus, e ele vai ser uma benção em nome do Senhor Jesus. Daquele